Gente, simbora, começando. Eu nomeei esse jeito, esse método de método raiz. Espero que seja óbvio aí a piadinha com o meu nome. Mas é pra gente que precisa de um trabalho novo, ou clientes novos, ou captar investimento. Precisa fazer com que desconhecidos te ajudem a achar esse trabalho, tá? Pra gente que quer marcar, quer ser lembrada, ou falar, olha, meu network, a minha rede de contatos não é grande o suficiente, não é boa o suficiente, ou ainda que seja grande, ainda que seja boa, quero expandir e quero colocar gente para trabalhar para mim, que me ajude a encontrar e me posicionar melhor nos processos seletivos. Serve só para o LinkedIn? Não, mas serve principalmente para o LinkedIn. E a gente vai estar trabalhando aqui essência de rapport, essência de como a mente das pessoas funciona. Então, eu super acredito que esse método, ele vai servir para outras coisas também, em outros ambientes, outras situações. Facilitar essa busca, ampliar e amadurecer a sua rede de contato e desenvolver habilidade de influência. Eu peço para alguém me ajudar e essa pessoa precisa se despertar, se movimentar, estar disposta a agir para me ajudar. Ele é um método autoral, criado a partir dessa prática, então testando, aprendendo, a gente foi desenvolvendo com minhas mentoradas. É sustentado por outras aulas, então a aula de comunicação é base para essa conversa, a aula de LinkedIn é base para essa conversa e a aula de vendas aplicada à carreira também vai ter conceitos, vai ter premissas que vão ser solo, que vão ser base aqui. É baseado em neurociência. No começo do nosso encontro passado, eu falei, olha, pra gente entender de relações no mercado de trabalho, a gente tem que entender de cabeça do outro. Pra gente entender como se relacionar, como influenciar, a gente precisa entender como que a nossa mensagem chega na cabeça do outro. E também eu acho que tem uma Bíblia. Esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é controverso porque a gente fala, é antigo, é controverso porque a gente fala, é americano, mas gente, é um clássico, então tem muitas coisas que a gente tira dele, mas a gente parte de algumas premissas, tá, gente? As pessoas confiam em quem elas se identificam. Então, se é igual, eu confio. Se é diferente, eu não confio tanto, tá? E às vezes eu comento aqui, não é à toa que a maioria das vagas de liderança tem homens brancos cis, hétero, que contratam homens brancos cis, hétero, porque eles tendem a confiar em si. Não foi o machismo que inventou isso. O nosso cérebro julga dessa forma. Então a gente precisa entender isso, que onde a pessoa se identifica, ela tende a confiar mais. Tem um livro que aprofunda nisso, ele chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O jeito mais fácil de entrar na empresa é por indicação. Eu já falei isso em outros vídeos também. Espero que seja um ponto também que a gente não discuta, não seja surpresa para a maioria de nós. Quem aqui já entrou em alguma empresa por indicação, olha ao redor e vê pessoas que entraram por indicação, ainda que não fossem a melhor do mundo ou a melhor do processo seletivo, elas entram justamente por esse princípio, né? Eu tendo a confiar. Se alguém confia em você, eu tendo a confiar mais em você. Então, o que esse método, por exemplo, vai fazer a gente alcançar? Imagina um mundo de pessoas desconhecidas. Imagina a pessoa de RH pegar o seu currículo lá que se aplicou à vaga, versus você já ter falado com o gerente, dono da vaga, e ele já pegou o seu currículo e ele mesmo encaminhou para essa pessoa, para esse cara ou para essa mulher de RH que vai receber o seu currículo. Percebe a diferença entre recebi um currículo no meio aqui das pessoas que se aplicaram ou recebi o currículo direto da mão ou direto do chat de alguém, aspas, importante. Já viram essa lei dos 6 graus de separação? Que fala que qualquer pessoa no mundo a gente está conectado até 5. Então, assim, coloca isso na cabeça que a gente consegue chegar a qualquer pessoa. Especialmente se a gente tiver ali um nome para citar, uma pessoa em comum, um assunto em comum. Então, imagina, se a gente consegue chegar a qualquer pessoa do mundo, você imagina o gerente, a gerente dessa vaga que você quer. Com certeza você consegue acessar essa pessoa. E a melhor forma hoje é, óbvio, a vitrine do trabalho, o tal do LinkedIn. Então, fica aí sabendo que você pode se conectar com quem você quiser. Alecrim dourado. Algumas coisas também que a gente precisa, que eu vejo a gente errando e a gente precisa organizar no lugar correto. As pessoas estão ocupadas, então normalmente elas vão querer não te ajudar. Elas vão olhar no LinkedIn, ainda que elas estejam rolando feed, não é porque é falta de trabalho, né? Mas então elas estão ocupadas. E cada um só pensa em si. Você já viu aquele meme do LinkedIn, do elefante do LinkedIn? Basicamente é o elefante na sua própria tromba fazendo um ato obsceno, que é isso, é o resumo do LinkedIn, né? Cada um coisando a si.
Pessoas importantes com aspas, né? Mas aquelas pessoas que têm cargos altos, que são influencers ali no LinkedIn, elas recebem muitas mensagens. Pessoas de RH recebem muitas mensagens. Então, o objetivo aqui é fazer a sua mensagem marcar e olha, pensa nisso comigo. Fazer com que a pessoa queira te responder. Eu, por muito tempo, tive um cargo, né, de gerente ou de liderança numa empresa grande. Ô, gente, se eu falar pra vocês o tanto de spam que eu recebia, várias de vocês devem receber também. Spam de gente vendendo, nananana. A minha vontade de responder é zero. Infelizmente, eu já falei isso em outro momento, eu não respondia mesmo. Não respondia e deixava a gente no vácuo. E aí, esse é um outro ponto também que a gente precisa conversar. O pior que pode acontecer com você quando estiver atirando pra caramba no LinkedIn é ser ignorada. Então não se sinta tão especial a ponto de ficar ofendida ou que isso possa te frear, porque você pode receber um vácuo. Você pode receber um vácuo e, gente, e eu quero que a gente, pra esse trabalho aqui, pra essa conversa aqui, a gente deixe o orgulho de lado, tá? O medo de ser rejeitada, ele precisa, não pode parar a ação. Depois o alecrim dourado, saber que aquela história de menos é mais, apaga e esquece. Mais é mais. Procurar emprego é um emprego. Procurar trabalho é um full-time job. E aqui, mais é mais, a gente precisa ter volume e ter uma planilha que eu vou mostrar no final, pode ajudar a gente a organizar tanto volume. É que eu falo, vamos trabalhar com a estatística. Quanto mais tiros eu dou, mais chance eu tenho de acertar no alvo. Né? Então, maior chance de retorno. Então, eu fiz tudo que eu fiz até agora. Alinhei mentalidade, alinhei que é muito trabalho, que as pessoas podem me ignorar, mas mesmo assim que vou pôr a cara no sol, você vai arrumar o seu LinkedIn, assistir na aula do LinkedIn. Você vai começar pelas pessoas que te conhecem ou já trabalharam com você. E aí, se você fez um bom trabalho ao longo da sua carreira, com certeza você vai poder contar com essas pessoas. Se não, também há esperança. E a pessoa que você vai falar, conhecida, mas principalmente desconhecida, você vai stalkear. Stalkear o feed, stalkear o que ela fala, ver se você acha o LinkedIn dela, vai colocar o nome dela no Google. Se for aquele momento que você estiver disparando várias mensagens, você não vai gastar 1 hora em cada pessoa, né? Mas se estiver disparando diversas mensagens, pelo menos ali o LinkedIn, você vai stalkear para o quê? Encontrar os pontos em comum, que é o próximo ponto aí. E aí, lembrando, né? Você e todas as pessoas do mundo têm pontos em comum. Então, qual que é? Não é se tem que você vai olhar, é qual é o ponto que a gente tem em comum. Você vai ver se tem vagas abertas na empresa e se tiver, você vai se candidatar antes de mandar mensagem. Na mensagem vai falar assim, olha, já me candidatei. E aí você vai listar 100 empresas-alvo. E aí você que me escuta do futuro, você que me escuta aqui do presente, arregaçar as mangas e se embora. É muita empresa. E você vai falar com pelo menos 3 pessoas de cada empresa. E é claro que você vai listar ali das empresas que você mais quer trabalhar para as empresas que você menos quer trabalhar. Mas eu te sugiro também que as top empresas que você quer trabalhar, coloca ali no quinto, no sexto para frente, provavelmente as primeiras mensagens você vai mandar ruim. É outro alinhamento de expectativa, né? As primeiras mensagens, provavelmente você vai dar uma engasgada ainda. Com quem que eu vou falar dessa empresa? Os líderes da sua área, eu sou designer, então é o designer lead. Sou de RH, então é gerente de RH ou gerente de RH. E, obviamente, as pessoas de RH, né? A sua área técnica, mais a pessoa que você contrata. Posso falar com os pares? Pode, mas geralmente um par não vai estar muito engajado em fazer com que você entre na empresa. Né? Desde agora ele vai te enxergar mesmo como um concorrente. Finalmente, qual é a estrutura dessa mensagem? Simplesmente 3 partes. O ponto de conexão, né? Um ponto de conexão que você encontrou, um elogio sincero e uma pergunta aberta. Aqui é um exemplo, ó. Oi, fulano, eu vi que você trabalhou na empresa X. Eu também. Gente, ninguém melhor que as pessoas que já odiaram a mesma empresa. Olha como conecta. Né? Se a gente teve o mesmo professor ruim, se a gente torce pelo mesmo time, pula carnaval no mesmo bloco, né? Tem aquela coisa ali em comum. Quero te parabenizar por isso, por Y, achei muito inspirador. Eu vi sua palestra, eu escutei não sei o quê. Se puder, eu quero saber. Vocês costuma abrir vagas de tal coisa por aí? E aí faz a pergunta e emenda o assunto, tá? Aprofundando aqui o ponto de conexão. Lembrando, você e todo mundo tem coisas em comum. Existe o viés inconsciente, então a pessoa, por mais que ela não seja racista, ela não seja machista, ela não seja várias coisas que ela acredita que ela não seja, ou talvez não seja mesmo, pode ser que inconsciente ela pratique coisas que ela não gostaria de praticar. Então, sabendo disso e tentar espelhar ali, se é uma pessoa que fala muito alegre, se é uma pessoa que é mais fechada, então tentar espelhar.
As pessoas confiam mais em conhecido do conhecido do que um desconhecido. Por que eu falo isso? Porque se vocês tiverem uma pessoa em comum, se couber no assunto, toca o nome dessa pessoa. Se, por exemplo, assim, olha, eu me apliquei para essa vaga aqui, que é o último ponto aqui. A pessoa, não, mas não sou eu. Às vezes você falou com a pessoa errada, mas ela te recomendou a certa. Então você chega lá pra certa e fala assim, ó, o fulano me disse pra falar com você. Olha a diferença. Não é alguém do nada falando comigo. É alguém que conhece o fulano, que falou antes com o fulano. E ainda mais se esse fulano, sei lá, for um diretor. Olha, o diretor tal que falou pra eu falar com você. Você entende? Você já chega com mais respeito? Ou até fala assim, olha, eu trabalhei com fulano e tal, não sei o que. Então você ganha um pouco mais de credibilidade. Depois, um elogio sincero. E é o que eu sempre falo. Todo mundo gosta de ser elogiado, mas todo mundo sabe quando o elogio é falso. Então também controlar a mão aí, né? Você fala assim, nossa, Raíssa, que lindo seu cabelo louro hoje. Meu cabelo não é louro, eu vou falar assim, ah, tá. E as pessoas não querem saber da sua vida. Elas querem saber como que você resolve o problema delas. Isso vale, inclusive, para carta de apresentação. Isso vale, inclusive, para entrevista, né? Às vezes a gente cai na tentação de, durante a entrevista, vou pensar no storytelling da minha vida. Vou contar a minha vida aqui. Errada. A pessoa certamente vai te escutar querendo que o tempo passe mais rápido. Porque ela não quer saber de você, nem como a sua história é vencedora. É quais habilidades você foi adquirindo, que resultados você é capaz de promover. Como você resolve. Porque assim, se existe uma vaga aberta, existe um problema a ser resolvido. O dono da vaga falou assim, eu tenho esse trabalho a fazer. A pessoa de RH falou, eu tenho essa vaga para preencher. Então, como você preenche? Como você resolve? É isso que elas querem saber. Parece óbvio, mas o que eu já escutei de entrevista, achando que é biografia, não é brincadeira, tá? E por fim, a pergunta aberta. Por que aberta? Porque se for uma pergunta fechada, né, podendo responder sim ou não, a chance da pessoa falar aham ou não, e a conversa não render é muito grande. Então, como é que eu faço uma pergunta atrativa que a pessoa queira me responder? Spoiler, as pessoas só pensam nelas, as pessoas só querem saber delas, querem resolver o problema delas, querem ser elogiadas. Adivinha? Né? Certamente a pergunta não vai puxar ali para você, vai puxar para a pessoa. Agora, se for uma pergunta dificílima, às vezes a pessoa vai até desanimar de te responder. Vai ser ele tão complexo de responder que ela nem vai querer te responder. Então é essa a estrutura. O que não fazer? Puxar o assunto, bater um papo e só no final pedir ajuda da pessoa. Sabe o que pode acontecer? A pessoa vai se sentir usada. Sabe? Ela nem tá falando comigo porque quer. Então já no começo, coloca a sua intenção. Não exagerar no elogio para a pessoa não perceber ali que tá uma coisa falsa. Ou não ser uma coisa falsa de fato. Realmente, se você consegue enxergar um ponto em comum, não é tão difícil você enxergar alguma coisa para elogiar, tá? E todo mundo tem coisa a ser elogiada, viu, gente? Não ter conversas rasas, não perguntar coisas óbvias, perguntas que facilmente você dá um Google e olha, tipo assim, ai, essa empresa foi comprada pelo grupo tal? Foi, amiga. Isso é público, não precisa perguntar. Não comece mandando seu currículo de cara. Achar que só funciona no LinkedIn, é o que eu tô falando, é uma estrutura e são princípios de relacionamento e não mandar mensagem Ctrl-V, Ctrl-C. E eu juro, tem uma amiga minha que o marido dela ficou desempregado e ela contratou uma outra empresa famosa de contratação, tá? Não chamou raio de luz. E ela foi me mostrar o pacote que eles, enfim, além de muito caro, mas o que eles orientaram ele a fazer. E aí eles listaram uma lista de LinkedIn para ele seguir, uma lista de posts para ele curtir, uma lista de comentários para ele comentar e uma mensagem padrão Ctrl-C, Ctrl-V para ele disparar porta para 6 meses depois. Quantas entrevistas ele passou? Ele passou não, ele foi convidado aí. 2 entrevistas em 6 meses. Confia em mim. Faz esse passo a passo aqui. Se um dia isso atualizar, eu volto aqui e atualizo esse método para vocês. Mas faz uma mensagem individual, personalizada. Finalmente chegamos na parte mais divertida. A gente vai olhar exemplos reais de mentoradas minhas, de pessoas que, obviamente, eu ocultei aqui dados pessoais, mas são mensagens, porque toda vez que eu explico tudo isso, alguém sempre me pergunta assim, mas você pode me dar um exemplo? Agora eu vou dar. Toma aqui um exemplo. Apesar de eu amar o ChatGPT para corrigir esses textos, sabe? Uma coisa que eu não coloquei aqui, e eu quero ressaltar, é escrever pouco também. Geralmente no chat a gente não escreve muito, né? Mas se você é do textão, GPT para reduzir o seu texto também. Então aqui vocês vão perceber que essa ordem não é rígida, mas essa combinação funciona. Simbora. Ó, essa pessoa aqui é o Senior Design Leader na empresa X. E é só empresona aqui, tá, gente? Só empresona. Oi, fulano, tudo jóia? Fui dar uma olhada no seu site e fui surpreendida com a foto da cachorrinha. Muito fofa!
pai de pet. Ah, que coisa maravilhosa. Ela é sua? Já ganhou o prêmio de melhor portfólio do LinkedIn. Nossa, mas essa aqui forçou, né? Minha mentorada. Sem dúvidas. Aproveitando, vi seu post sobre a vaga de Product Designer pleno e me inscrevi. Tô super empolgada em conhecer mais sobre o time. Olha a pergunta. O que você gosta mais na cultura de design da empresa Tererê Tororó? Ganhou resposta. Ok, que ela foi respondida. Alô, alô, fulana. Obrigada pelos elogios. Eu e a cachorrinha agradecemos. Muito difícil trazer apenas uma coisa que eu mais gosto. Só do fato dessa cultura existir muito forte aqui já é motivo suficiente. Obrigado por se candidatar. Tararã, tararã, tararã. Como nesse momento tem apenas a vaga, a grande maioria receberá uma negativa. É bem possível que você seja uma delas. Se for o caso, pausa tudo. A última linha aí do segundo. Me avisa que eu me comprometo a te dar um feedback. Lembrei, porque agora aqui no terceiro print ela responde, ó, obrigada pelo espaço. Com certeza, se for o caso de ter uma negativa, eu vou te chamar. E sobre a troca, adoraria conversar. Sempre aprendo muito nesses bate-papos. Mais um exemplo. Oi, fulana, tudo jóia? Vi que você estudou designer na faculdade tal. Eu me formei depois de 2022, mas é tão legal, profissionais, tararã, tararã. Será que a gente teve algum professor em comum? Talvez o fulano ou a fulana? Aproveitando, eu me inscrevi na vaga, porque essa aqui, né, mais uma vez tinha vaga aberta. E eu quero entender como que o time de produto está estruturado hoje. Obrigada pelo tempo, tomara que a gente possa trocar uma ideia. A resposta: oi, fulana, eu fiz parte da turma de design, sim. Fiz parte da primeira. Imagina quanto que eu fui cobaia, né? Primeira turma da faculdade. Tanto o fulano quanto a ciclana foram meus professores. Eu curtia muito a aula dela. Que legal, se candidatou. O nosso desafio é maior, é blá, 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 blá. A nossa experiência aqui é tal, 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 tal. Nossa, a tréplica dela, na primeira turma, que legal, achei interessante, confesso que depois, essa empresa aqui foi comprada recentemente pelo Santander, a minha mentorada trabalha lá. Aplausos! Mas ela falou só com essa pessoa aqui? Não, ela falou com outras várias pessoas. Bem aqui no mesmo Somebody Leixo aqui, ó. Vi que você participou. Viu aonde? Viu no LinkedIn, fuçou. Vi que você participou no projeto Colônia pela Tururu School, pro design. Lá nesse país, eu morei 6 meses lá quando eu fiz um intercâmbio Tererê que Tororô. Aproveitando, eu me inscrevi aqui, hein? Taranã, taranã, taranã. Como que funciona o time aí? Mesma coisa. Oi, belezinha? Eu adorei esse projeto. Quem imagina, né? Como marca a vida da pessoa, experiência fora, então foi sensacional. A gente tá num momento assim. Nossa, boa sorte pra você no processo. Qualquer dúvida, você me manda mensagem. E esse era um processo que 360 participava. Então, assim, os pares participaram do processo, mas ó, essa aqui eu já conheço. Qualquer coisa, você me manda mensagem. Boa sorte, é outra coisa. Ela passou 6 meses no país onde eu vivi. Olha como a gente aqui, ó, irmãs. Fala, fulano, tudo bem? Eu vi uma entrevista sua sobre a influência da IA no futuro do mercado com o pessoal do Nananã. Essa sua visão sobre... Pegou a frase da pessoa. Olha, eu ouvi você. Como que você vê o papel do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que? A pessoa foi embora no papo aqui, ó. Nossa, que bom que foi bom pra você esse conteúdo. Toma aqui um outro conteúdo. Em relação a não sei o que, eu acho que é isso, mas pra inovar, aí no papel, não sei o que, fez sentido? Aqui, ó, já fez uma amizade, já fez uma conexão. Vou falar uma coisa verdadeira também aqui, que eu falei do como funciona. Essa pessoa aqui, neste caso específico, deixou pra falar que tem interesse na vaga no final. Sabe esse cara animadíssimo aqui, que deu até link pra pessoa estudar? Broxou. Nesse caso aqui, inclusive, é um exemplo negativo, que a pessoa não falou de cara do interesse e depois, não, tudo bem, que talvez já ia broxar mesmo. Mas aqui a pessoa tava super empolgada e depois ela falou, ah, tá, valeu, entendeu? Então sempre no começo, fala já do seu interesse. Vi a vaga, tem vaga, quero trabalhar aí. Deixa essa intenção já transparente desde o começo, tá? Oi, fulana, tudo bem? Esse aqui, inclusive, eu que editei pra minha mentorada que a gente tava discutindo no momento. Mas, ó, busquei seu nome aqui pra te mandar uma mensagem e vi que você palestrou no Taroral. Nossa, que legal, parabéns. Eu vi alguns trechos, me identifiquei muito, especialmente a parte tal. Ó, eu te busquei, parabéns, já te elogiei porque eu gostei da sua palestra. E me identifico na parte que você fala das métricas e de empreendedorismo com startups. Inclusive, olha o problema que eu resolvo seu. Inclusive, a minha experiência conversa com esses tópicos. Como eu te falei na minha primeira mensagem, isso aqui era um follow-up, tá, gente? Como eu te falei na mensagem anterior, e daqui a pouco a gente fala de follow-up também, às vezes a pessoa não vai te responder, você vai ter que voltar e puxar o assunto de novo. Eu passei por uma startup e vivi as dores e as delícias de estar num ambiente com recursos limitados e em crescimento acelerado.
Nessa experiência, ajudei a estruturar o RH do zero. Como eu te disse, eu venho acompanhando essa empresa há bastante tempo, até porque ela faz parte da minha formação profissional, ó, mais um ponto comum. Essa empresa é parte da minha formação. Certamente você conhece o dono dessa vaga, porque essa pessoa que era gerente de RH. Quero contar com seu apoio e participar do processo seletivo. Já fiz minha inscrição e vou deixar aqui o meu currículo. Poderia dar muito certo? Poderia, que tá dentro de toda a estrutura. E aí eu quero deixar uma sugestão de planilha para vocês se organizarem nessa busca, que não dá para memorizar tudo. É um trabalho, então se procurar trabalhar um trabalho, como que eu vou me organizar? Vou me organizar através de uma planilha. Pode criar, é só um exemplo, tá? Coloquei duas aqui. Esse aqui, quem criou? Acho que foi um diretor da Robert Half, que é uma empresa de recolocação, recrutamento. Mas, gente, ó, dia que me apliquei, o status da empresa, a posição, o formato, a modalidade, o que foi interessante para você. Eu passei essa planilha seca desse jeito para uma mentorada e ela já organizou de uma outra forma. Listou as empresas aqui na esquerda, o dia que ela se candidatou, se ela mandou mensagem, se ela não mandou. E aqui também é muito interessante a gente ter essas empresas listadas para a gente ver viés. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, eu quero trabalhar numa empresa grande. Mas aí você tá mandando talvez só para uma empresa grande, todas as outras pequenas. Ah, não, eu quero trabalhar numa empresa dessa cultura aqui. Aí quando vê, você não mandou nada. Você tá aqui bem enviesado, bem focado aqui num tipo específico de empresa, num tipo específico de vaga. Então, aqui também controlar desta forma, não sair mandando mensagem sem anotar, vai te dar essa visibilidade do que você tá fazendo, como você tá produzindo, que tipo de mensagem tá sendo mais positiva. Então, o que eu tô convidando aqui é, para além do formato fechado aqui, eu tô convidando para você construir a sua forma de administrar o seu tempo, de administrar as suas candidaturas. Mensagem final: persista. Já falei que tantas vezes, né? Buscar trabalho é um trabalho. Consistência e repertório. Assunto para puxar, sabe? Coragem para falar, fazer todos os dias. Se você estiver sem trabalho neste momento, encara isso como trabalho. Se você estiver trabalhando no CLT ou em outro projeto, entenda que você vai precisar abrir espaço na sua agenda para se dedicar justamente para aquilo que eu falei, né? De ter volume para poder fazer com que, dentro do possível, esses processos seletivos se coincidam ali num curto período de tempo. E depois, espero não, eu já vi na pele, mas eu espero também que você me agradeça, que você se agradeça por ter plantado essa semente, por ter feito dessa forma. Quando a gente quer procurar dentro, mesma estrutura. E aí, mesma coisinha, pode voltar à aula e fazer igual. Com quem eu já trabalhei, que eu conheço primeiro. Quem eu não conheço, puxar assunto, se apresentar. Olha, também trabalhei nesse projeto aqui. Já tive interface com a sua área em você lá no passado. Gosto muito do impacto que vocês têm dentro do ecossistema. Gostei muito daquela palestra que você fez. Uau, vi que você tem 7 anos de empresa. Imagina o quanto você já não viveu aqui. Olha, quais são os próximos passos, os grandes marcos aqui para o futuro da área? Mesma estrutura. Mesmo oi sumido. Mesma coisa do me candidatei. Na hora que ela vê o teu nome, ela já sabe quem você é. É muito diferente dela ter ali uma outra pessoa que ela sabe quem é versus você desconhecido. O LinkedIn é o principal canal, mas não é o único não. Quais os caminhos que eu acho que dá pra você usar? Primeiro, a head da área, a pessoa gerente da área. Então é igual aquela penúltima mensagem que eu mostrei ele, olha, você certamente deve saber quem é o dono da vaga, você pode me falar? Ou perguntar direto para quem você acha que é e perguntar se não é dela, e se ela te falar que é de outra pessoa, aquilo que eu falei, se eu usar o nome da primeira, ela me falou que você é a dona da vaga, então vamos falar, nananana. Mas como saber, assim, com certeza, vincular uma vaga a uma pessoa, não. Beleza, gente? Tô muito contente, muito confiante. Tô entregando aqui uma ferramenta poderosa, valiosa, que assim serve para hoje, serve para o futuro. Quero muito que vocês usem, tá?